Ainda em pé, em reverência à palavra do Senhor, abramos carta de Paulo aos Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3. A palavra do Senhor assim nos diz: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí? Se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam, que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Verso 18. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todo excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé
o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes, confirmamos a lei. Até aqui, que Deus nos abençoe. Os irmãos podem se assentar, por gentileza. Até aqui, temos estudado a epístola de Paulo aos Romanos e temos aprendido coisas preciosas. E esse é um capítulo denso, que contém bastante discurso, pergunta e resposta, de modo que faz com que a gente tenha um desafio muito grande. Nós, para interpretarmos esse capítulo, nós devemos tomar o percurso desde o início que estávamos fazendo. E esta é uma forma que aprendemos com a leitura da Bíblia. Quando um texto se mostra difícil para nós, como que nós trazemos clareza a este texto? Primeiro que Deus, Ele não nos deu a sua palavra para que ela seja um mistério. Isso é importante nós lembrarmos. A Bíblia não é como Alcorão. Alcorão foi escrito de forma proverbial. O que ali tem, os trechos dele são chamados de suras, que as pessoas elas leem esses provérbios e há interpretações dúbias. Por isso que há tanta confusão ao entorno da interpretação dele. Tem pessoas radicais que se inspiram até em fazer guerra, em fazer o mal. E tem outros que dizem que é um livro da paz, é um livro de sabedoria. E é um livro confuso. Mas a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, Deus concedeu a sua palavra para que o seu povo seja guiado no temor do Senhor, que não haja duas interpretações. A linguagem empregada no Antigo e Novo Testamentos é uma linguagem popular. Nós estamos lendo um texto que foi escrita numa forma de grego chamado grego koiné, que era o grego do povo, o grego comum, que as pessoas utilizavam em todo o mundo naquela época, principalmente nas viagens. Assim como nós temos uma língua universal como o inglês, hoje em dia, era o grego koiné naquele tempo, do apóstolo Paulo. E ele, pela erudição que ele tinha, um homem que pregou até mesmo em Atenas para filósofos, pessoas que se ufanavam na linguagem, no saber, na elevação do raciocínio, ele escreve uma carta no grego comum, para que todos tenham acesso. E sobre o que ele escreve? Ele escreve sobre a obra de Deus em Cristo Jesus, a obra de Deus somente por meio de Jesus Cristo, e que o Senhor revelou à sua igreja esses mistérios tão profundos. A carta de Paulo aos Romanos começa nos dizendo algo precioso, que as Sagradas Escrituras é com respeito a seu Filho. Capítulo 1, versículo 3, nos diz isso, que o Evangelho, essa boa notícia da salvação, ela não é aquilo que nós pensamos a respeito de Deus. Ela é estritamente aquilo que está contido na pessoa de Jesus Cristo, o Filho de Deus com F maiúsculo, o Filho unigênito, como o apóstolo João escreve no seu Evangelho. O Filho unigênito significa único gerado. Esse é o significado de unigênito. O único gerado, nascido
da Virgem Maria foi formado no seu ventre por uma obra miraculosa do Espírito Santo. Este é o unigênito de Deus. E por ter ressuscitado dentre os mortos, como Jesus disse, eu tenho o poder de dar a minha vida, eu tenho o poder de reavê-la, porque este poder o Pai me deu. Ele mesmo venceu a morte. Este poder e a ressurreição de Jesus o faz primogênito dentre os mortos, o primeiro a levantar-se dentre os mortos e o único que pode e tem esse poder. E nós assim também viveremos, mesmo que o nosso corpo experimente a morte, como está assim destinado para toda a humanidade, porque todos pecaram. Nós vamos discorrer um pouco sobre isso. Pela obra de Jesus Cristo, nós temos esperança na ressurreição dentre os mortos. Se porque Adão, o primeiro homem, pecou e por meio dele a morte veio para toda a humanidade, então o segundo Adão, que é Jesus, que também nós vamos discorrer um pouco mais à frente na Epístola aos Romanos, por causa do segundo Adão, nós temos morte? Não, nós temos vida. Certeza de que seremos ressuscitados por Ele na sua segunda vinda. Paulo, quando expõe a mensagem do Evangelho e os mistérios que Deus reservou até este momento aqui, ele começa dizendo algo maravilhoso. Ele fala sobre o poder do Evangelho. No capítulo 1, versos 16 e 17, nos fala sobre o poder do Evangelho. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Aqui ele nos ensina algo especial. E é válido nós lembrarmos isso. Porque desde esse tempo, havia pessoas infiltradas na igreja que ensinavam que o homem, por adquirir conhecimento, por estudar, por ser uma pessoa mais informada, pessoas mais dedicadas aos estudos, elas poderiam ter assim um degrauzinho a mais com Deus. Isso, desde o início da igreja, nós vemos. E é uma seita que adentrou a igreja e fez com que muitas pessoas se desviassem. E nos nossos dias isso tem retornado com uma outra roupagem. Lá atrás era chamada de gnosticismo. Ou seja, salvação não é só pela fé, ela também é pelo conhecimento. Então, quanto mais estudado, mais conhecedor dos mistérios, você é uma pessoa que tem um degrauzinho quanto à salvação. A gnose, ela passou pela história, essa salvação pelo conhecimento, que era pregada e é uma heresia. Os apóstolos escreveram veementemente contra ela. Mas nos nossos dias isso tem retornado com um rompante de teologia correta. Não estou falando contra a teologia. A teologia correta, ela é feita pela palavra de Deus. Agora, quando a pessoa, ela diz assim, eu sou desta linha teológica e não daquela, e porque eu sou dessa e não daquela, então eu tenho algo mais próximo com Deus em relação, em comparação àquele, é como estava acontecendo no princípio na igreja. E Paulo então ele escreve dizendo o seguinte, que o homem, o grande problema dele não é a informação. O que faz o homem ser salvo não é informação. O que torna o homem salvo é o poder de Deus. Ouça isso, o que faz com que o homem seja salvo é o poder de Deus. É o poder de Deus. Há um livro que eu indico, não sei se está disponível
porque há muito tempo que foi publicado no Brasil, mas é um livro chamado Vitória sobre a Tentação. É uma compilação de diversos escritores. O autor é Bruce Wilkinson. Este livro ele tomou capítulos escritos por Charles Spurgeon, até Billy Graham, e Howard Hendricks, um irmão que era dedicado ao discipulado. E esse livro ele entrou na minha memória porque são capítulos preciosíssimos. O J.I. Packer também escreve nele, e há um capítulo especial que fala sobre a história de um menino numa igreja conservadoríssima nos Estados Unidos. O nome desse menino era Todd. E todas as gincanas bíblicas que aconteciam naquela igreja, esse menino, ele ganhava todas. Uma experiência de quem cresceu na igreja é coisa maravilhosa. Quando as crianças são preparadas, olha, vamos estudar o Evangelho de Mateus, que vai ter perguntas no Evangelho de Mateus. Coisa maravilhosa que nós devemos resgatar na vida da igreja. E esse menino, ele vencia todas as gincanas bíblicas. As pessoas diziam, vamos estudar o livro dos Salmos. Ele decorava Salmos, ele sabia, ele tinha na ponta da língua as respostas, e ele ganhava. E as pessoas comparavam Todd e demais garotos. Pais diziam na igreja, olha, você tem que ser bom como Todd, ele não falta em uma escola dominical, nenhum culto, ele é bonzinho, ele decora a Bíblia, ele estuda a palavra de Deus, não seja rebelde, olha só como que é possível, olhe para ele. E os garotos peraltas, eles ficavam sempre olhando, que coisa, né? Esse cara, ele é utilizado como exemplo lá em casa, na hora que eu faço arte. Aconteceu um problema na igreja, e esse problema foi que o tesoureiro procurou o pastor e disse assim, pastor, é difícil de abordar esse tema, mas eu acho que os dízimos e ofertas estão sendo levados, porque a igreja ficava aberta durante a semana, e as pessoas vinham e depositavam dízimos e ofertas no gasofilácio. E então pensaram, nós temos que resolver a situação delicada. Como? Já pensou se for um dos nossos? E então aquele irmão ficou atrás de um móvel na igreja observando, para ver se encontrava alguém que durante a semana fosse lá, abrisse o gasofilácio, tomasse o dinheiro e levasse. E para surpresa dele, quem fazia isso era o Todd. Ele conhecia a Bíblia, ele respondia corretamente todas as perguntas que lhe faziam. Todavia, o conhecimento, só a informação, não é tudo. Mesmo uma criança criada num lar cristão, ela precisa do Salvador. Não é só a historinha, não é só a informação. Ela precisa ser educada de forma a enxergar os seus próprios pecados e correr para o Salvador Jesus Cristo. E isso diz respeito não somente a uma criança, mas a nós adultos também. Porque nós podemos ter conhecimento da Bíblia toda e usar a Bíblia até para, observe isso, justificar porque somos como somos. Porque fazemos o que fazemos e relativizamos o pecado. Paulo, quando escreve esta epístola aos Romanos, ele fala que a ira de Deus, ela será derramada sobre toda a impiedade. Isso é um fato, meus irmãos. É um fato. Deus sendo santo, santo, santo. Deus sendo justo, totalmente justo. Deus que é luz e nele não há treva nenhuma. Ele não tolerará o pecado no universo criado por Ele. Por isso há um dia que o Senhor fará novos céus e nova terra,
o Senhor renovará toda a criação. E o apóstolo Pedro nos diz de que tudo passará pelo fogo. Tudo. Que mensagem é essa, pastor? Quer dizer então que o mundo vai pegar fogo? Não, o fogo é uma linguagem bíblica de purificação. Purificação. Eu gostaria que você fosse comigo lá na epístola que Pedro escreveu, um pouquinho próximo ao final da Bíblia. O apóstolo Pedro, ele escreve em sua segunda epístola, capítulo 3, o seguinte: Segunda Pedro 3, verso 8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita o quê? Justiça. O cristão, ele olha para o futuro, ele olha para esse dia de juízo em que o Senhor, na sua vinda, ele vai refazer todas as coisas. Ele olha com esperança. Haverá novos céus e nova terra, nos quais, Pedro diz, habita o quê? Versículo 13, justiça. Não é visita a justiça, habita. O mundo hoje tem uma justiça habitada, gente. Em toda a dimensão, hemisfério norte, sul, as extremidades de oriente e ocidente que se possa mensurar, a justiça, não. Mas, na vinda do Senhor Jesus, o que haverá? Habitação de plena justiça. Então, voltando para Romanos, quando nós lemos Romanos capítulo 1, verso 18, 19, que diz que a ira de Deus será manifestada, é porque a justiça do justo juiz, ela aniquilará todo o pecado, toda a malignidade. O príncipe deste mundo, Satanás, ele será julgado, será detido para todo sempre, será lançado no lago de fogo, e haverá pleno ambiente de comunhão de Deus com o homem. O pecado já não nos assolará mais. Agora, dizendo isso, Paulo começa então falando sobre a questão dos homens que vivem de forma dissoluta. Estamos relembrando o capítulo 1 para chegarmos no capítulo 3, tá? Pessoas que fazem o que querem, homens que inflamam seus corpos com outros homens,
mulheres que também inflamam seus corpos com outras mulheres, deixando o curso natural, pessoas que detêm a verdade pela injustiça. No capítulo 1, verso 18, está escrito desta forma: o que é deter a verdade pela injustiça? É como o texto está dizendo, é prender a justiça, a verdade, e deixar a injustiça correr solta. Você conhece algum país assim? Só que a palavra de Deus diz, não ficará dessa forma. Não ficará dessa forma. Não fique do lado de pessoas que agem assim. Porque Deus há de se manifestar. E virá como ladrão. Não sabemos o dia e nem a hora. É isso que quer dizer virá como ladrão. Não avisa. Não avisa. E Paulo diz, pessoas que não deram glória a Deus, e aqui não é o sentido de dar glória a Deus no culto, mas é de viver para a glória de Deus. De olhar para si e dizer, eu fui criado por Deus para o louvor da sua glória. Não deram graças a Deus, ser pessoa grata por tudo o que Deus cerca. E por tudo, gente, é uma visão que nós precisamos ter segundo a palavra de Deus, de que o Senhor cuida de nós. Paulo diz que homens que hoje estão vivendo na dissolução, nesse mundo maligno, eles pensam que estão em plena liberdade, e talvez você, crente em Jesus, que está aqui na escola dominical, pense, nossa, pessoas do meu convívio também são assim. Elas olham para mim, crente em Jesus, que carrega uma Bíblia, e elas menosprezam, e elas pensam, olha lá vai um, cheio de regrinha, dado há milhares de anos, que não serve para nada hoje. O bom é viver como nós, que não temos essas regras aí, a gente faz o que quer. Mas se vocês se lembrarem, nós escorremos nas últimas aulas o que está em Romanos 1, versículo 24, que diz, por isso, Deus os entregou. Verso 26, por causa disso, os entregou Deus. E também, versículo 28, o próprio Deus os entregou. Será que as pessoas fazem o que fazem porque elas são totalmente livres, ou porque Deus disse, vocês estão entregues? Vocês estão entregues às suas paixões. Eu falei, eu demonstrei meu amor enviando o meu filho para tomar sobre si os pecados e levar na cruz do Calvário. Não há maior manifestação de amor que essa. Quando eu derramei a minha ira, quem recebeu ali foi o meu filho na cruz do Calvário, e por isso eu virei o rosto. Mas vocês não se curvam, por isso eu estou entregando vocês, para que vocês vivam desta forma, dissoluta. E ao dizer isso, então, o Espírito Santo instrui Paulo, porque enquanto ele diz sobre o homem que vive sem Deus, na dissolução do seu pecado, ele é lembrado do outro extremo, a partir do capítulo 2, que é aquele que diz assim, graças a Deus, porque eu não sou tal como eles. Graças a Deus que eu e esses caras aí não temos nada a ver. Eles têm mesmo que sofrer pelos pecados deles. Esse povo, desculpe a expressão, esse povo não presta. Paulo diz, é indesculpável quando julgas o homem. Ele é dirigido por Deus para falar com este que utiliza do padrão dissoluto dos outros para se legitimar. E ele toca num assunto importante,
Ele que é judeu da tribo de Benjamim e que era fariseu de fariseus, ou seja, uma pessoa que se destacava no conhecimento e na tradição judaica mais que qualquer outro da sua geração. Ele fala de algo que ele sabe muito bem. Ele diz: você que julga, que condena o outro a partir de si, e até se estriba no fato de você ser um judeu, você é indesculpável, porque para julgar o outro, você conhece o pecado do outro na sua carne também. Você que julga o outro dizendo, lá estão cobiçadores, é porque você conhece cobiça. Lá estão pessoas pecaminosas, é porque você também conhece o pecado. Sabe o que nós aprendemos com Paulo, no capítulo 2 de Romanos? É que nós não devemos usar a dissolução do pecado dos outros para legitimar a nós, dizendo, tomara mesmo que venha juízo sobre a cabeça deles, porque olhem para mim, eu não faço parte daquele povo. Paulo vai dizer no capítulo 2, como nós vimos na última aula, que a pessoa que se gloria pelo fato étnico de ser um judeu, mas não vive de acordo com os preceitos do Senhor, isso de nada vale. De nada vale. E ele fala no versículo de número 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por vossa causa. E ele passa a dizer o seguinte, porque a circuncisão tem valor se praticardes a lei. Poderia ser que na igreja em Roma houvesse judeus dizendo o seguinte, eu sou mais salvo que os outros. É interessante isso porque não existe isso, de ser mais salvo que alguém. O salvo é salvo, mas a espiritualidade humana, ela sempre tende a um plus em relação a alguém. E então a pessoa poderia dizer, a ira de Deus vai ser manifestada mesmo. Só que eu não vou experimentar esta ira porque eu sou de etnia judaica. Ou então, alguém poderia dizer o seguinte, a ira de Deus vai ser manifestada, mas mesmo eu não praticando a tradição, o judaísmo, indo à sinagoga, eu fui circuncidado na minha infância. Eu tenho no meu corpo a marca da aliança que Deus ordenou aos patriarcas. Paulo diz, só faz sentido isso se você guardar a lei. Só que, será que você está guardando a lei? Ele então diz, se és porém transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Se pois a incircuncisão observa os preceitos da lei, não será ela porventura considerada como circuncisão? E se aquele que é incircunciso por natureza cumpre a lei, certamente ele te julgará a ti, que não obstante a letra e a circuncisão, és transgressor da lei. Porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Porém judeu é aquele que o é interiormente, circuncisão a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Vocês conseguem ver que Paulo está fazendo aqui? Ele está batendo justamente no padrão de vida que ele tinha anteriormente, de Cristo o salvar. Ele está falando aqui sobre o fato de pessoas conhecerem a lei,
se estribar na lei, mas também transgredir a lei por conveniência. E alguém que não conhece a lei, busca, de alguma forma, viver num padrão moral e ético que envergonha aquele que diz ter a lei. E após dizer isso, pode ser que alguém diga: os judeus, eles não valem nada. O fato de ter uma nação judaica, de ter uma história desse povo, esse povo não merece. Paulo então começa o capítulo 3 dizendo: qual é, pois, a vantagem do judeu? Aqui ele pontua para nós que a igreja, ela olha com carinho para este povo, mesmo que eles estejam ainda sob cegueira e vivendo a tradição e não o espírito da lei. E ele diz: ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. Eu gostaria de convidar você a ir lá em Deuteronômio. Deixa marcado aí Romanos capítulo 3 e vamos lá em Deuteronômio. Capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 24, está escrito assim: o Senhor nos ordenou cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso o quê? Perpétuo bem, para nos guardar em vida, como tem feito até hoje. Qual a finalidade de tudo o que Deus ordenou que o povo vivesse na lei que foi concedida a Moisés? Gente, não é religiosidade, não é uma lista de não pode, tem uma razão de ser. A lei, ela era cerimonial, civil e religiosa. E tudo emanava dos 10 mandamentos. Tudo emanava dos 10 mandamentos. A lei nos 10 mandamentos que diz: não matarás, é melhor entendida quando nós empregamos o termo não assassinarás. A tradição fez o seguinte: não matarás, mas você pode pressionar o teu irmão desde que você não o mate. Jesus, no Sermão do Monte, diz: ouvistes o que foi dito, não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que disser a seu irmão, você é um desprezível, está sujeito a julgamento. O que Jesus ensina em sua mensagem não é uma outra lei, é a mesma lei que Deus, deu a Moisés. Porque o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito, estão em conjunto em todo o Antigo Testamento, falando por meio dos profetas, falando, ensinando o povo de Deus. O que Jesus diz é que a carnalidade tomava a lei de Deus e tornava ela uma tradição e até acrescentava coisas que não havia na lei, para eximir o homem do seu pecado. A ilustração que eu dei do menino Todd, que sabia muito da Bíblia, mas praticava coisa horrível, diz respeito a esse hábito que
nós muitas vezes somos tentados de ter o conhecimento da letra, mas só colocar em prática aquilo que nos convém em algumas situações. E aí, quando nós vemos alguém contra, pecando ou caindo, a gente diz: olha lá para que você depois olhe para mim e saiba que não sou como ele, eu sou mais que ele. O que havia na lei? A palavra de Deus nos diz: havia um propósito de Deus para o perpétuo bem do seu povo, na comunhão consigo. E também que os mandamentos do Senhor foram dados para guardar o povo em vida. Em vida. Mas com o tempo, eles tomaram os 10 mandamentos. Fizeram disso 612 ordenanças. Você já imaginou isso? Se 10 tem pessoa que tem dificuldade de guardar, imagine alguém vindo dizendo assim: não são somente 10, são 612 que os anciãos estão agora falando que você deve guardar. E nos dias de Jesus, os fariseus se ufanavam de, além de ter decorado todo o Antigo Testamento, guardar mais de 2.000 prescrições dos anciãos. Agora veja só, Deuteronômio capítulo 7, verso 7, está dito o seguinte: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que eu estou lendo isso aqui? Porque Paulo diz: qual a vantagem de ser judeu? E nós vivemos uma época em que as pessoas, elas tendem a tratar o judaísmo como se fosse um degrauzinho mais pertinho de Deus. E não é. Deus escolheu esse povo para transmitir a sua lei a esse povo, para que esse povo fosse uma bênção em todas as nações da terra, levando todos os demais também a olhar para o Senhor. Todavia eles abandonaram a lei do Senhor lá no passado. Então, quando Paulo fala qual, pois, a vantagem, é uma pergunta retórica para aquele que dizia o seguinte: então não temos que ter zelo por esse povo porque eles rejeitaram a lei de Deus. Ele fala: não, calma aí. Considerem que Deus, através deles, concedeu a lei que hoje vocês conhecem. A lei de Deus é eterna, meus irmãos. Jesus disse: não vim para abolir ou anular a lei, eu vim para cumprir, para ensinar vocês o que é a lei. Ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo: tudo quanto Jesus viveu e ensinou está na lei. Agora, qual é a nossa dificuldade? É que nós podemos utilizar a palavra de Deus, o conhecimento que nós temos na palavra, em direção ao outro apenas, e não a nós. E não a nós. Por isso, esse texto, ele tem no seu cerne uma declaração muito importante. Que esse povo que foi escolhido por Deus, que depois de 430 anos escravos no Egito, Deus com mão forte opera sinais e prodígios diante dos seus olhos. O Senhor usou Moisés e Arão dizendo: deixe meu povo ir. Faraó dizia: não. Então o Senhor dizia por boca dos seus servos: então virá uma praga desta forma. E ela vinha. O povo que acompanhou tudo isto, o povo que viu o braço forte do Senhor julgando uma nação idólatra e os tirando da escravidão,
O povo que marchou no deserto até chegar no Mar Vermelho e pensou que ali seria a tumba deles. Esse povo que viu o mar se abrir. Esse povo que atravessou o mar a pés enxutos e que viu as águas voltarem sobre o exército egípcio. Esse povo que celebrou do outro lado. Esse mesmo povo que, quando chegaram a um oásis, constataram que a água era insalubre, era água amarga, viu o milagre de Deus transformando essa água amarga em água potável, que viu tantos sinais, esse povo que andou com Deus, que disse amém, tudo quanto o Senhor disse na sua lei, tudo quanto Ele prescreveu, nós obedeceremos, porque temos visto que Deus é real, vimos sinais, prodígios e milagres. Esse povo deixou a lei do Senhor. Sabe o que nós devemos lembrar nessa aula de escola bíblica dominical? É que ver milagre não faz uma pessoa mais na fé. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Porque também correr atrás de milagre é uma falsa religiosidade, é uma religiosidade perniciosa, uma falsa relação com Deus, é uma religiosidade perniciosa. E este povo que recebeu os mandamentos do Senhor, que viu o braço forte do Senhor, deixou os preceitos do Senhor. Então Paulo diz no versículo 9, que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Esse nós discursivo dele, ele está falando de si e do povo israelita, mas também com vistas nos gentios. Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, está assim na sua Bíblia, temos demonstrado, tanto judeus como gentios, tanto o povo que Deus escolheu e se revelou diretamente a eles, como os demais povos da terra, estão debaixo do pecado. Não existe uma nação que tenha um degrauzinho a mais com Deus, tá? Todos estão debaixo do pecado. Não precisa de muito para a gente demonstrar. Pode ser uma criança linda, maravilhosa, na sala, brincando com a família. Mamãe fala, não faça tal coisa. Ela vai fazer. Ela vai fazer. Pode ser um adulto que num dia ele chega atrasado no ponto de ônibus para o trabalho. Ou melhor, ele chega atrasado no trabalho porque o ônibus atrasou. E aí então ele adentra o seu trabalho e diz para o chefe, desculpe, eu acordei na hora certa, eu me arrumei na hora certa, mas o ônibus atrasou. E o chefe pode dizer, está perdoado, eu sei porque eu já passei por isso também. Aí no outro dia ele pensa assim, como ontem o chefe relevou, vou chegar atrasado. Há uma diferença entre errar e pecar. Errar é a primeira parte da história. Agora, pecar é saber a lei e saber que se vive para a glória de Deus e que chegar na hora, fazer o trabalho devido, glorifica a Deus e nós pensarmos que nada, isso aqui é minha vida, minhas regras, eu preciso também um pouquinho de folga. E assim, não glorificamos a Deus. Paulo, ele diz, eu demonstrei para vocês que todos estão debaixo do pecado. Agora eu vou trazer aqui para uma aplicação mais séria. Debaixo é uma expressão de submissão.
subserviência. Debaixo do pecado significa servos do pecado. Servos do pecado. Agora, observe o seguinte. Há 5 nãos aqui que nós precisamos nos deter. Como está escrito. Primeiro, não há justo nenhum sequer. Não há justo. Irmãos, quem diz isso é a palavra de Deus. Não é a igreja presbiteriana, não é o pastor Davi, não é uma aula tentando comover, não. É a bendita palavra de Deus. Não há justo, nem um sequer. Não há uma pessoa que nasça com um padrão de integridade elevadíssimo e que não precise ser tratada. Segundo, não há quem, o quê? Entenda. Entenda o quê? Entenda tudo isso que ele discorreu, que Deus é santo, Deus é amor, Deus é justo, e por Ele ser quem Ele é, Ele age de acordo com o seu amor, a sua justiça e a sua santidade. E o homem foi criado para Deus, e não o contrário. Deus não é a produção humana. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Esse é um ponto que nós temos dificuldade. Porque vez ou outra, nós ouvimos pessoas dizendo assim, eu sempre tive alguma coisa assim em relação a Deus, sabe? Desde pequeno, ninguém precisou me falar nada. Eu comecei a aspirar pelas coisas de Deus. Eu ouço isso e eu fico pensando, meu Deus, a palavra precedente faz sentido, não há quem entenda. Não há quem entenda. O fato é que debaixo do pecado, todos, a palavra de Deus diz, todos estão debaixo do pecado. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Você não é uma pessoa autônoma espiritualmente que não precisa de Deus para buscá-lo. É isso que Paulo está dizendo. Até para buscar a Deus nós precisamos de Deus, gente. Agora aqui é concernente à salvação. Não há quem busque a Deus. Porque eu busquei Ele, então Ele respondeu a mim. O nome dessa heresia chama-se pelagianismo. Pelágio dizia, Deus faz desde que você tome a iniciativa. Se você não tomar a iniciativa, Deus não vem ao seu encontro para te salvar. Era o que Pelágio dizia. Agora, lembre-se de Efésios capítulo 2. Outrora estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Mortos em nossos delitos e pecados. Morto não decide, morto não ouve, morto não pensa. Ele poderia ter empregado outra palavra. Desmaiados, dormentes, não. Ele diz, estavam mortos em delitos e pecados, mas Deus, que é rico em misericórdia, vos deu vida. Não é Deus deu uma bênção para você, Deus te deu um milagre, Deus deu vida, porque morto não precisa de presente, ele precisa de vida. De vida. E aqui, a palavra do Senhor nos ensina, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Morto não busca a Deus, morto não tem atitude. É necessário que primeiro ele tenha vida da parte daquele que é o doador da vida. Não há quem busque a Deus. Vou explicar isso numa ilustração. Imaginem vocês
estarem passando e ver a seguinte cena: tem uma pessoa que entrou no rio para nadar, e ela vai para bem próximo do leito do rio. De repente ela não aguenta, ela começa a se debater, ela começa a afogar. E você clama por misericórdia, alguém tem que fazer alguma coisa, e você vê que, ótimo, tem alguém que tem um bote pronto ali, e vai ao encontro daquela pessoa que está se afogando. Você pensa, graças a Deus que alguém tomou iniciativa para salvar aquele que está morrendo. E a pessoa no bote, ela vai até certo ponto do rio, desliga o motor do bote, e aí fala para quem está se afogando, agora você vem. Eu vim até certo ponto, agora é com você. Há muitas pessoas que pensam da salvação assim. Eu não creio na soberania de Deus na salvação. O que você crê? Eu creio que o homem... você crê assim? Que a pessoa que está se debatendo, afogando, ela em algum momento, ela tem forças para ir de encontro a esse bote salva-vida? A palavra do Senhor nos ensina, não há quem busque a Deus. Por quê? Em Efésios diz, estão mortos, o pecado mata, estão mortos. É necessário que essa pessoa receba a salvação, e salvação significa ter vida em Jesus, ser justificado, ou seja, declarado justo por Deus. Sobre você, eu declaro que você é justo pelos méritos do que meu filho fez na cruz do Calvário. Entra no gozo do teu Senhor. A justificação é uma certeza que nós temos já, agora. Nós somos adotados na família de Deus porque fomos justificados. Você recebe vida, você recebe justiça de Deus e você é inserido na família de Deus. E tudo provém de Deus, Paulo diz, que nos reconciliou consigo mesmo. Não é obra humana. Paulo está dizendo isso para que ninguém se estribe no seu próprio juízo, dizendo, mas também eu, com a vida que eu tenho, não tinha como Deus não me salvar. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram, o quê? Inúteis. A palavra grega utilizada para inúteis significa podre, tal como o leite quando estraga. Se te servirem um copo disso, você não vai tomar. E assim que está, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não há justo, primeiro. Não há quem entenda, segundo. Não há quem busque a Deus, terceiro. Não há quem faça o bem, quarto. Não há nenhum sequer, quinto. Ponto final, não há. O que há? Há um Deus misericordioso, que quando nos viu mortos os nossos delitos e pecados, o que se faz com um corpo morto? Devemos sepultá-lo, porque ele vai entrar em decomposição. Quando Deus nos encontrou mortos em delitos e pecados, aquele que tinha poder para nos colocar numa cova, ao invés disso, Ele nos deu vida. Pela graça sois salvos. Pela graça sois salvos. Graça é o favor imerecido. Graça é quando o presente custa tudo para quem deu e não custa nada para quem recebe. Custou tudo para Deus. Ele deu o seu Filho no meu e no seu lugar. E o que nós fazemos quando nós concebemos isso biblicamente? Nós vivemos uma vida em gratidão a Deus, porque Ele nos salvou. Não foi para nós dizermos que o juízo caia na cabeça do outro porque ele mereça. Não, nós nos tornamos agora arautos dessa mensagem. O Deus que me salvou também deseja salvar a você.